Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora porque tem jogador ex-Grêmio próximo de acertar com o Sport. Vixe Maria! Vou trazer todos os detalhes para vocês e cá para nós. Tinha um tal de Barcelona que estava querendo esse jogador também, mas vou explicar para você todos os detalhes, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora! Vamos lá, meus amigos, só uma atualização rápida aqui para vocês antes de a gente falar desse jogador, que tem muitos detalhes que eu quero falar sobre ele, beleza? O primeiro, meus amigos, rapidamente aqui a atualização de obra na Ilha do Retiro, tá certo? Como vocês sabem, no ano passado, eu acredito que vocês sabem, né? A gente teve um presidente muito massa que tirou todo o telhado da sede dizendo que ia botar um telhado melhor e não colocou. O telhado despencou, foi um rolo da bexiga, e o Yuri Romão disse que ia fazer o telhado lá da sede e não fez nada, meus amigos. Mas agora, tá certo, tá tendo a obra para fazer a recuperação desse telhado da sede, tá bom? E essa imagem aí que vocês estão vendo, essa primeira imagem aí é que já colocou todo o zinco na parte de cima, toda a ferragem, na verdade, na parte de cima, tá certo? Para depois vir com a outra parte que é o telhado de primeira qualidade. E eu só estou fazendo essa atualização, meus amigos, que é pra gente, eu decidi, tá certo, trazer para vocês atualizações que acontecem dentro do esporte. Porque o Yuri Romão não acabou só com as finanças do esporte, não. Ele acabou com o clube, deteriorou tudo, tá? Ficou devendo a todo mundo e a gente tem que trazer esses detalhes para vocês de o que o Yuri Romão deixou e o que agora a equipe de Matheus Souto Maior, que é o novo presidente do esporte, está fazendo dentro do clube. Para depois, quando chega ano de eleição, a gente não esquecer que o ano de eleição significa que é esse ano, tá? Para quando chegar lá no final do ano, a turma esquece, Matheus Souto Maior não é ruim, vai ver os caras aí que foram indicados, que são amigos de Yuri Romão, querer voltar para dentro do clube, se fantasiando de pessoas boas, tá? Mas só pra gente ver que mesmo com todas as dificuldades financeiras, Matheus Souto Maior, junto com a equipe dele, que é o vice Cadico e tudo mais, estão fazendo a melhoria e daí, primeiro, não tô fazendo nem melhorias, né? Estão fazendo as coisas que o Yuri Romão deixou de ser feito, tá? Que não só isso, pagando dívida de jogadores, é um rolo na bexiga que o Yuri Romão deixou. Mas eu quero deixar isso claro para vocês que vem trabalhando. Eles podem estar pecando em muitas coisas. Você não pode gostar das decisões de trazer Roger ou de trazer algum jogador A, B ou C, mas a gente tem que ser claro que essa gestão do presidente Matheus Souto Maior tá deixando o time redondo e pagando em dia também, que é algo que Yuri Romão não deixou, jogadores pagando em dia. Além de pagar os débitos de Yuri Romão, está pagando também os jogadores em dia. Beleza? Mais tranquilidade total. Isso é rapidamente aqui. Mas quero saber, Jackson, que jogador é esse ex-Grêmio que o Barcelona tava de olho? Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A fonte é de Felipe Torres, tá? Ele trouxe o seguinte: o Sport tem interesse na contratação do meio-campista Breno Melo, que nasceu em 2005, que pertence à equipe do Rio Branco do Espírito Santo. Breno se destacou nesta temporada atuando na Copinha e logo foi integrado à equipe profissional. Pelo profissional, até aqui são 12 jogos e 5 gols, meus amigos. Detalhe, Breno não seria reforço para a base. No caso, ele vindo para o Sport, ele não seria reforço para a base do Sport. Já que em abril o atleta vai completar 21 anos de idade. Bora lá, meus amigos. Vou trazer os detalhes dele aqui, tá? Os números, quem ele fez o gol e tudo mais. Ele foi melhor até do que os jogadores do Sport atual. Mas você vai entender. Bora lá. Esse jogador Breno, tá? É um jogador meio campista, joga bola, viu os lances dele, tá? Esse ano é o ano auge dele. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Mas esse atleta, meus amigos, antes de ir para o Rio Branco, ele estava no Grêmio, tá certo? E passou 2 anos sendo monitorado no Sub-17 do Grêmio pelo Barcelona. Isso mesmo. O Barcelona já estava de olho nesse jogador, monitorou ele por 2 anos, mas mesmo assim não quis concluir a questão da compra dele. O primeiro ponto, não é porque o Barcelona estava monitorando o cara, que o cara é um craque não, tá? Até porque o Barcelona não quis
E lembrando, para quem não sabe, a gente tem um jogador titular no Sport que já jogou no Barcelona B. Para quem não sabe, para quem não sabe quem é Gustavo Maia, tá? Gustavo Maia, ele já jogou no Barcelona B. Então, o boy estava sendo monitorado, então ele pode ser do nível de Gustavo Maia. Mas o ponto, meus amigos, que eu quero trazer é que esse jogador, pelo que eu vi um pouco dele, que isso aí já é minha opinião, é um jogador bom, tá? É um jogador interessante, meio campista, joga muita bola e é novo, tá certo? É um jogador novo, como vocês viram aí, tem 21 anos e dá pra gente fazer uma grana. Lá no Grêmio, tá certo? Lá no Grêmio, quando o Barcelona estava monitorando ele, o Grêmio colocou a multa rescisória para time do exterior de 215 milhões de reais na época. Mas eu não sei o que aconteceu, eu pesquisei, mas eu não consegui encontrar se o jogador teve alguma lesão, alguma coisa do tipo, mas o Grêmio dispensou, cara. Dispensou, não sei. Pode ter sido lesão, pode ter sido a questão também dele, como a forma dele se comportar também, que esses clubes não gostam, mas o Grêmio dispensou e ele acabou agora aí nesse time no Rio Branco do Espírito Santo, beleza? Mas é um jogador promissor, que se o Barcelona estava querendo, ele também não é nem um jogador ruim, beleza? Mas bora lá. Bora aí pros números do cara, só para não ficar na minha conversa, beleza? Vamos aí, meus amigos, de baixo para cima. Os números do atleta. Como vocês viram aí, em 2019, ele estava no Grêmio. Ele, desde o Sub-13, ele era do Grêmio. Ficou no Grêmio de 2019 até 2024. Meados de 2024, o Grêmio vendeu, ele dispensou ele, na verdade, e ele foi para o Rio Branco do Espírito Santo. Isso aí Sub-20, ele ficou no Sub-20, e eu não gosto de falar muito do Sub-20, tá? Mas, ainda em 2025, ele, aparentemente, o que dá para ver aqui é que ele foi pro profissional, tá certo? Do Rio Branco, e fez 20 jogos e fez 4 gols. O Rio Branco emprestou ele para o Estrela do Norte. Lá ele só fez 2 jogos, ainda em 2025. E esse ano, em 2026, ele participou da Copinha, como vocês viram, e fez um jogo pela Copinha. Eu não sei que destaque foi esse que ele teve pela Copinha, mas ele fez um jogo pela Copinha e foi, meus amigos, já para o profissional. No profissional, que é o que o amigo que trouxe pra gente, Felipe, é que ele fez 12 jogos no profissional, tá certo? E fez 5 gols e não deu nenhuma assistência. Mas, Jackson, qual foram os clubes que ele jogou, que ele fez gol? O clube foi bom. Bora aí conferir também. Eu puxei esse histórico para vocês desses 5 gols que ele fez. O primeiro, meus amigos, o primeiro gol, mas antes do primeiro gol, eu quero trazer aqui uma observação que vocês estão vendo aí. No dia 3 do 1, meus amigos, o cara já foi expulso no primeiro jogo. Pode ter sido o caso dele lá no Grêmio de indisciplina, tá? Isso é achismo. Eu não achei nada sobre isso, sobre o jogador. Mas ele já foi expulso. Logo no dia 3 do 1. No dia, meus amigos, no dia 7 do 1, ele teve um jogo entre Vitória do Espírito Santo e Rio Branco. O Rio Branco perdeu por 5-1, mas o gol do Rio Branco foi dele. Tá bom, aí ele fez o dele. Aí depois, meus amigos, no dia 17 do 1, jogou o Vila Vilense em casa e o Rio Branco fora de casa. Ele é jogador do Rio Branco e o Rio Branco ganhou por 4-1. Dos 4-1, 2 gols foram deles, tá? E depois teve mais jogos. No dia 27 de janeiro, ele também fez gol no empate contra o Desportiva Ferroviária. Então o cara conseguiu fazer gol no Desportiva Ferroviária e o Sport não conseguiu. Então já traz o cara que levou. Então, meus amigos, no contra o Desportiva Ferroviária foi 1-1 esse jogo, que é o time de Chiesa e do irmão de Chiesa. Então foi 1-1 esse jogo, beleza? E para concluir, agora no dia 12, tá certo? 12 de fevereiro, teve o jogo do Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco, que é o time onde ele joga, fora de casa, e o jogo foi 2-2 e ele fez um gol também, tá certo? Isso aí é já pelo profissional. Eu não vou olhar Copinha e outros jogos não. Falando desse ano, tá certo? Ele é um jogador interessante. Ele não tá jogando também no nível do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, nada disso. Ele tá jogando um campeonato que é sem expressão nenhuma. Então a realidade é essa, mas é um jogador novo que se destacou. Se eu fosse o Sport, eu traria como uma aposta, tá? É um jogador novo, já foi monitorado
pelo Barcelona, é ex-Grêmio, então não é qualquer jogador. Ele é um jogador que precisa ter uma atenção especial e verificar, principalmente quem for fazer essa contratação, se é Ítalo Rodrigues, seja lá quem for, verificar como é o extracampo desse jogador. Ou foi o extracampo e também a questão de lesão, que pode ter sido questão de lesão dele não ter dado certo no Grêmio. Mas que tem potencial, tem. É um jogador que com 21 anos, nenhum jogador aí que eu vejo no esporte hoje tem 12 jogos e 5 gols. Eu não sei. Fora Marcelo Aju, que tem alguns jogos ali, tem 3 gols e é zagueiro. Mas enfim, meus amigos, é um jogador que pra mim, se eu fosse esporte, eu contrataria como aposta, beleza? Não é um jogador que chega e diz assim, vai ser titular absoluto, não. É uma aposta pensando no futuro, por ele já ter sido monitorado pelo Barcelona, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários se vocês trariam esse jogador ou não. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.